Aqui o negócio é profissa, mano. Ó, enquanto eu tô fazendo a maquiagem, se apresenta aqui, tá aí? Se apresenta ali. Esse é o nosso Libertflix, que nós vamos ser feito enquanto eu estou maquiando. Porque ela vai me trazer um tema sobre rotinas e eu tô acabando de dar uma paulada nela. Que ela tá querendo empreender agora, tá se libertando de muitas crenças, e aí do nada ela decide assim, vou criar uma rotina perfeita, vou acordar às 6 horas da manhã, todos os dias boto o celular despertar às 6 horas da manhã, mas tu acredita que eu não levanto, mas eu gosto de levantar cedo. Eu falei, tá, mas peraí, por que bota o celular despertar às 6 horas da manhã e não levanta? Você tem como admitir que você não gosta e que você está criando uma rotina porque acha que tem que ser assim para ser perfeita? E esse é o podcast que a gente vai trazer aqui, que é o Pode Libertar, na minha rotina, fazendo isso aqui, que hoje é um posicionamento de identidade que eu vou fazer de novas fotos, e a gente vai conversar sobre isso, o quanto uma virginiana e o quanto 99% da população, que é algo perfeito, mas é por isso que não constrói verdadeiramente a sua liberdade na rotina, tá? Enquanto ela vai maquiando, a gente vai colocar aqui. Aí ela criou uma rotina totalmente perfeita. Pode maquiar. Qual é a tua rotina perfeita? Acordar às 6 horas da manhã, fazer meu devocional, fazer meu café, tomar meu banho, me arrumar, me maquiar, mas pronto, eu não levanto. Rotinas sagradas. Daí ela falou assim, hoje eu tinha unha 7 horas da manhã. Você acredita que eu disse, vou dormir só mais um pouquinho, 5 minutos? 6h55 a bicha acorda pra ir na correria. Mas sabe por que eu tô falando isso aqui, que é sobre gostar ou não gostar? Sim, dentro dela existe uma nova versão que ela tá trazendo à tona, que ela gosta, sim, de acordar cedo. Só que ainda existe crença sobre acordar cedo, que tá pautada sobre o que nossos pais ensinaram pra nós, que só se a gente acordar cedo, a gente é uma pessoa esforçada, que a gente dá conta de tudo, que a gente precisa cumprir 8 horas no trabalho e isso. E aí o que acontece? Ela tá acabando de sair desse tipo de mentalidade. Quando eu conheci ela, eu já falava para ela, teu negócio é empreender na maquiagem, é fazer isso. E ela foi atrás de uma segurança, como eu também já passei por esses medos, de atrás de alguma coisa que me mantivesse segura com um negócio fixo. Mas ela passou ao ponto de ver que o sonho dela, ela não estava persistindo na mensagem dela e ela estava deixando de lado a maior felicidade dela, que é desenvolver autoestima nas pessoas, porque ela se sente muito bem. Ela estava até aqui retrucando que ela tem que voltar a trabalhar 1h30. Ela falando, se eu já estivesse trabalhando para mim, mas ela está tomando essa decisão agora, né? E dentro dessa mentalidade que a gente estava conversando, nesse sentido, é sobre ter que cumprir esse horário e sentir culpa por ter liberdade. Muitas vezes, antigamente, né? Antigamente parece muito tempo atrás, né? Mas antes eu estaria me sentindo culpada de eu estar aqui hoje livre, sendo que eu contratei uma pessoa para estar cuidando da minha agenda, organizando as minhas coisas, para eu poder estar aqui hoje me maquiando e entender que a internet é sim um mecanismo de trabalho. Muitas vezes eu sofri dentro do meu quarto sozinha porque meus pais não entendiam que isso era trabalho e achavam que era, como é que ela chamava, minha mãe chamava? Curtida, só fica nesse celular aí o dia inteiro e não sei o quê, porque não entendia que era trabalho. E nem eu também tinha essa convicção, porque imagina, é uma modernidade, né, trazer isso à tona. Só que uma reflexão que eu tô trazendo aqui com a Thay é o seguinte, você tem que refletir realmente quem são os seus amigos. Sabe por quê? Porque você, às vezes, tá escutando o que você quer de verdade, o que a tua identidade quer. Só que você vai conversar com pessoas que são fracassadas, que estão espelhando os fracassos delas em você e que ressoa com as tuas crenças, por isso que dói o que elas falam, e você quer ter uma opinião de uma pessoa que não tem resultado nenhum. E quando as pessoas realmente falam sobre tome cuidado com quem você anda, é verdade. Eu refleti, né? Não é? Eu refleti, tipo assim, eu quero trabalhar no digital, eu sei que digital é empreender, vai me fazer escalar, e eu observei quais são meus amigos que estão no digital, quais são os meus amigos que vão estar no topo. Qual é a tua reflexão agora sobre que tu acabou de falar que a tua mentora disse pra ti? Procurar pessoas que tenham os mesmos pensamentos que eu. Que queiram estar no topo junto com você. Porque daí, se essa pessoa ainda está na jornada e você ainda não sabe como chegar lá, mas são pessoas que estão dispostas a aprender para chegar lá. E quando eu falo sobre a identidade na rotina, é você descobrir quem você é, descobrir que a sua vida tem valor e você perceber que o que você ainda não conseguiu cumprir ou não conseguiu avançar é porque existe um sabotador, uma impostora dentro de você, que está dizendo isso, que precisa dessas regras, que cria uma vida perfeita, mas que realmente não olha e pensa assim, seja congruente com teus resultados. Você está fazendo
acontecer mesmo para você ter resultados melhores, você está andando com pessoas melhores, você está deixando de gastar em futilidades para estar em escolhas com pessoas grandes, mentores que já chegaram lá, abrindo mão de prazeres para você olhar e falar assim, cara, eu quero que as pessoas me valorizem. Quantas vezes eu e a Thay já conversamos sobre isso? As pessoas não valorizam a gente, ela não reconhece o nosso trabalho, mas tipo, o que você está investindo para isso? Sabe? O que você realmente está crescendo e está se desafiando em cima dos seus medos para você estar nesse resultado, para você tomar essa convicção? Com quem você está andando para você adquirir isso? Então, é sobre isso. Você não consegue libertar a sua rotina enquanto você não seja congruente a olhar a sua realidade primeiro e dizer assim, o que eu dou conta e o que eu consigo. E essa ideia da gente ter esse papo aqui, que eu estou fazendo aqui com ela, é onde eu falei para ela, não, se você gosta de acordar, é um gostar ainda. Mas se não tá simples, como deixar mais simples? Aí você respondeu o quê? Qual é o teu sonho de treinar? No horário de herdeiro, né? Ela quer treinar no horário de herdeiro. E aí eu tava lembrando agora que eu treino às 9 horas da manhã. Mas eu me sentia culpada em treinar às 9 horas da manhã. Porque eu dizia assim, não, gente, eu preciso estar trabalhando. Eu preciso procurar cliente, eu preciso isso. Mas sabe onde é que a minha mentalidade mudou? Foi quando eu disse assim, em vez de eu estar trabalhando essas horas em prol de uma empresa de outra pessoa, eu deveria estar pensando na minha empresa. Enquanto todo mundo só estava querendo ocupar trabalho e preencher aquilo para receber alguma coisa, às vezes eu não estava recebendo nada, mas eu estava pensando na minha mensagem, eu estava pensando na minha empresa. E eu ainda não estou nos resultados que eu vou chegar. Só que a convicção de hoje, de olhar e pensar assim, caramba, você insistiu uma coisa enquanto você estava pensando, Napoleão já dizia, né, quem pensa enriquece. Enquanto você estava pensando, enquanto todo mundo só estava executando. E muitas vezes nem sendo produtivo. Só ocupando o tempo. Porque existe essa crença, você não consegue parar. E eu chorava, sério, tá? Eu chorava porque às vezes eu não tinha o que fazer de manhã. E eu queria treinar às 9 horas da manhã e falava, cara, você pode dormir até mais tarde. Pra que você tá acordando 6 horas da manhã? Porra! O dia que você precisar, você não vai lembrar que você tinha esse tempo aqui para descansar. E você não deu essa atenção. Mas o que era? Era uma culpa. E aí era uma culpa de achar que, tipo, eu era desvalorizada ou era uma fracassada porque eu não era a pessoa que tinha coisas para fazer 6 horas da manhã. Será que as pessoas têm tantas coisas assim mesmo? Olha pro resultado das pessoas. Será que realmente essa ocupação toda que elas estão o tempo todo falando que não dá conta, não dá conta, não dá conta, é possível? Porque assim, quando você olha uma pessoa que você se inspira, muitas vezes ela é mãe, ela é mulher, é empresária, ela tem todas as personas, porque isso é identidade, né? É construir tudo isso sendo as suas prioridades dentro da rotina, ok? Mas, quando você olha para essa pessoa, por que ela consegue dar conta de tudo isso? Aí você vai dizer, porque ela tem pessoas para ajudar. Mas ela só tem pessoas para ajudar porque ela cumpriu processos e ela soube que processos mecânicos precisam de ajuda. Por quê? Porque ela prioriza o que é importante para ela. O que é importante para você? Sabe, qual é a tua liberdade? O que você gosta na tua rotina para te dar essa liberdade? Então agora tá num processo novo, né? De identidade, de reconhecimento. A gente, desde quando conversava, eu já falava isso para ela, cara, eu já te vejo com a tua marca, com o teu espaço, influenciando tal. E aí chegou agora esse chamado. Eu já vi a identidade dela e agora chegou. Então agora ela vai ela vai se descobrir na rotina. Então ela vai experimentar o que é ser uma herdeira na cabeça dela, porque talvez isso vai fazer muito sentido para ela dar essa convicção de eu posso, eu empreendo para isso. E é isso que eu falo para meus clientes. Que liberdade é essa que você empreende, mas não pode treinar 3 horas da tarde numa academia? Tipo, você tem liberdade para fazer isso. Mas qual é? A culpa. Que tem que trabalhar. E que tem que trabalhar. Tira só aqui da frente. Que tem que trabalhar. Mas assim, eu vou falar uma coisa que eu acabei de falar aqui para ela. Todos os medos que a gente acaba passando, se você realmente só meditasse e refletisse sobre isso, você ia tomar consciência que essa voz que está batendo na sua cabeça não é sua. E você tem que ter compaixão, porque ela é dos seus pais. Porque eles estão te dando, ou trouxeram no teu DNA o máximo daquilo que eles puderam. Então essa voz de que não vai dar certo, que é isso, às vezes a gente honrando o fracasso deles, porque eles já passaram por tudo isso. Então, eu vejo muitas mulheres de casa se sentindo desvalorizadas porque não souberam que um papel de mãe é um grande propósito, porque um cara trabalhar fora
é porque tem alguém com segurança para cuidar dos filhos, para nutrir em casa, não sabe que esse homem só vai trabalhar em segurança bem quando ele sabe que tem uma mulher dentro de casa fazendo tudo isso. Mas essa mulher tá em casa e ela tá com medo de depender dele. E ela acaba se sentindo insegura e desvalorizada porque ela acha que é isso dentro do processo. Então, assim, o meu convite é: descubra a sua liberdade na rotina. Descubra que são as suas prioridades. E as prioridades que a gente tem que seguir é: primeiro Deus, depois você, terceiro marido, quarto os filhos, depois os outros. A sua rotina não está livre, você não está sentindo essa paz de espírito porque você está desrespeitando essas prioridades. Coloca tudo para Deus. Fala: Senhor, eu quero ser uma herdeira, Senhor, eu quero realmente treinar 9 horas da manhã. Essa é a minha liberdade. Senhor, eu não preciso acordar 6 horas da manhã. Eu adoro libertar isso nos meus clientes, sabia, Thay? Eu tenho um cliente em específico que ele tem uma alta performance muito grande no período da tarde. Aí ele disse que gosta de dormir até 10 horas da manhã. Eu falei pra ele: e você dormindo até 10 horas da manhã, você dá conta de treinar, fazer as coisas que você tem que fazer? Ele falou: Débora, muito mais do que você imagina. Eu falei: e pra que bosta você tem que acordar 6 horas da manhã? Só pra te ficar arrastando o dia inteiro? Eu falei: cara, que liberdade é essa? Sabe, talvez pra essa fase, essa é a questão, seja congruente com a tua fase. Talvez pra essa fase faz sentido você realmente dormir até 10 horas. Mas talvez vai ter algum momento que você vai ser solicitado e você vai ter que acordar mais cedo. E aí faz sentido para você acordar mais cedo. Nesse momento, faça o que o seu coração quer. Seja realista, olha para você e diga assim: é o que eu dou conta, é o que eu consigo, e eu vou encontrar a minha liberdade. E é isso. Quer dar um recadinho? Um beijo. Um beijo pra mãe, pra Xuxa. Depois contamos mais resultado dessa menina que vai se libertar na rotina também. Um beijo.